Então a gente já falou aí, primeiro ponto, hipertireoidismo. Segundo ponto, preparo do radiodo para o hipertireoidismo. Quando a gente fala de câncer de tireoide, aí a gente vai mudar um pouquinho essa abordagem em relação a preparo, tá, pessoal? Se a gente está falando de câncer de tireoide, o paciente ele tem o oposto. O paciente tem hipotireoidismo, porque ele já foi operado, a gente já tirou a tireoide do paciente, e agora, em vez dele ter hiper, ele tem hipo. E eu quero usar o iodo para ser captado ou por resto tireoidiano que ficou ali na região cervical do pescoço, ou por alguma lesão metastática. Então, essas lesões metastáticas ou esse resto de tecido, a avidez dele por iodo é baixa, tá? Não é como o hipertireoidismo, que é um tecido que está captando muito, certo? Então, aí nesse caso, eu tenho que ter algum estímulo para fazer essa captação do iodo. Então, o preparo para radiodo no câncer de tireoide, ele vai precisar de uma elevação do TSH, que é o hormônio tiroestimulante, e esse hormônio aumenta a expressão da proteína NIS e vai aumentar a captação do iodo, tá? Esse aumento do TSH pode ser feito de duas maneiras. Ele pode ser feito com o hipotireoidismo endógeno. Então, o paciente já está em hipotireoidismo, estava repondo levotiroxina. Eu suspendo essa levotiroxina, deixo ele ali 3, 4 semanas sem levotiroxina. Esse TSH vai subir. Em geral, o pessoal pede um TSH acima de 30. Em alguns centros são menos exigentes, acima de 20. Tem dados em literatura que 20 já seria suficiente. Mas ali de 20 a 30 para cima, a gente está autorizado a fazer esse radiodo, tá? Lembrando que a maioria dos centros de medicina nuclear pede para dosar um TSH uma semana antes do iodo, né? Então, assim, se ele dosou o TSH chega ali 25 e ele ainda passou mais uma semana para tomar o iodo, nessa semana esse TSH continuou subindo. Então, assim, você vai acabar que no dia da dose ele está com um nível de TSH mais alto do que aquele que você dosou para avaliar a dose, né? Então, assim, 25, acima de 20 já é bem suficiente, tá? A outra opção é o Thyrogen, que é o TSH recombinante, tá? O Thyrogen ele é sintetizado, né? Assim, só tem essa marca, o Thyrogen é o nome comercial. Ele faz 2 aplicações de 0,9 mg em 2 dias consecutivos. No terceiro dia você faz a dose. Não precisaria dosar o TSH, em geral a maioria dos serviços acaba fazendo, talvez até para comprovar que aplicou o TSH recombinante, ninguém acusar que ele ficou ali com a dose, já que é um medicamento de custo relativamente elevado, tá? A maioria dos convênios cobre esse TSH recombinante, ele pode ser usado com segurança no paciente de baixo risco, que a gente vai falar daqui a pouco. Então, esse paciente de baixo risco, a gente tem dados na literatura já muito seguros que você pode usar preparo com TSH recombinante. O de risco intermediário, a maioria desses riscos intermediários é uma marcação ali de algum achado no anatoma patológico, mas que não corresponde a uma metástase presente, né? Então, em geral, também não teria grandes problemas de você usar o TSH recombinante no risco intermediário, embora a gente não tenha estudo randomizado, prospectivo em literatura como paciente de risco intermediário, a gente tem com baixo risco. No paciente de alto risco, aí se diz que se ele tem metástase à distância, a recomendação atual ainda é de que com metástase à distância o melhor preparo seria o hipotireoidismo endógeno, tá? Salvo situações onde o hipotireoidismo é contraindicado. Então, se o paciente tem insuficiência cardíaca descompensada, se o paciente fica muito sintomático quando você tira a levotiroxina dele, quando você deixa ele em hipotireoidismo, se ele não tolera o hipotireoidismo de maneira nenhuma, lógico que você vai ter que fazer com Thyrogen, mesmo que o paciente não tenha uma resposta tão adequada, e o paciente tenha metástase à distância, tá? O que acontece? O TSH recombinante, ele tem alguns estudos que mostram em relação à cinética do radiodo, ele tem uma captação maior do que o hipotireoidismo, muitas vezes ele chega a níveis maiores de radiação dentro da lesão, mas parece que ocorre um clearance mais rápido, esse iodo sai mais rápido da lesão, tá? E a gente não tem dado de literatura com Thyrogen assim, substancial para tratar metástase. A gente tem muito relato de caso, tem muito
dado assim de coortes, alguma coisa nesse sentido, mas não tem nada comparativo. Então, como é um paciente que teria risco, e aí com metástase a gente já fala em mortalidade, então assim, a literatura ainda é um pouco reticente em relação a usar Thyrogen para paciente com doença metastática, tá? Mas, de toda forma, se tiver algum risco ali relacionado, mais importante, pode usar, deve usar, não vai ter nada aí que contraindique, não. Se você usar com Thyrogen e não tiver uma captação adequada na cintilografia, lembre que toda vez que você usa iodo para tratar câncer, você faz uma cintilografia depois. Então você dá uma dose e você faz um exame para mostrar que a dose funcionou, que é a cintilografia, tá? Então você sempre vai ter uma prova de função, né? Você sempre vai avaliar que realmente aquilo que você fez funcionou ou não. Então, assim, se você der com o Thyrogen e fizer a cintilografia e você vê que uma captação foi menor do que a esperada, aí talvez você possa considerar essa outra situação de você fazer com hipotireoidismo. Agora, isso teria que ser para uma situação que realmente fosse contraindicado o hipotireoidismo. Então, se não tiver contraindicação, hipotireoidismo. Isso para alto risco ou para doença metastática. Para o baixo risco, já é uma recomendação formal usar o Thyrogen, porque você não expõe o paciente a risco nenhum em relação ao hipotireoidismo, e que a gente sabe que tem eficácia usar para ablação, para dose baixa, usar o Thyrogen, tá? Então, preparo de radiodo. No câncer de tireoide, a gente pode usar ou o TSH recombinante, ou Thyrogen, ou o hipotireoidismo endógeno, suspendendo a levotiroxina ali durante 3 semanas e chegando a um patamar de TSH acima de 30, tá? Aí seria um ponto onde você pode usar o radiodo sem problema.